E é muito interessante. Deus se utilizou das línguas faladas na época para comunicar a sua palavra. Então, é daí que vem o nome do meu livro, E Deus Falou na Língua dos Homens. Porque existe um conceito teológico muito legal por trás de tudo isso, que é Deus, ele se acomoda às nossas limitações para falar do jeito que nós entendemos. A Bíblia usa certas expressões que, se você traduzir ao pé da letra, você não entende. Por exemplo, a expressão ficar bravo ou irado. No hebraico é simplesmente dizer que o nariz da pessoa está ficando vermelho. Na pregação, a pessoa não pode ser interrompida com aquele negócio. Não, porque as nossas versões estão erradas, porque no original é assim e é assim que deveria ser. Só do fato de um pastor falar isso, já fez com que parte da audiência colocasse dúvidas no texto que ele está lendo. Você pode predicar. Jesus é o Yeshua, ou Yehoshua latinizado. Então eu estou falando, eu não estou chamando Jesus de Joaquim ou de Manuel, né? Não estou invocando uma outra entidade aqui. Eu estou falando Jesus, sabendo que é ele, que é o Filho de Deus, o Cristo. Não tem problema nenhum. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade muito grande e uma boa vontade, entre aspas, de querer ajudar Deus. Sim. Então ele cria regras para, não, se for assim Deus vai aceitar mais fácil. Se for assim você vai estar com a barra limpa com Deus. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude Distribuidora. E é uma alegria te receber aqui. Nós estamos aqui todas as semanas gravando conteúdos para a sua edificação, para a edificação da igreja, para a edificação de tantas pessoas que assistem aí. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Diogo Scremin e esse é meu irmão, Hugo Scremin. Nós somos aqui os hosts do Plenicast. Estamos aqui há quase 2 anos, gravando 1 ano e 7 meses, Hugo? Quase batendo 2, né? Bate 2 agora em junho. 2 anos já, 2 né? anos. 2 anos já gravando conteúdos aqui, já sentou tanta gente boa aqui e hoje não é diferente. Então eu quero te pedir aquilo que não te custa nada e ajuda muito a gente. Se você puder aí curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com pessoas, comentar aí também. Puxa, isso vai nos ajudar muito para que esse conteúdo se torne relevante. Você vai nos ajudar muito também aqui como canal, tá bom? Também, se você quiser ouvir o conteúdo, não dá para assistir, mas quer ouvir aí malhando, no carro, fazendo alguma coisa, então você pode ir lá no Spotify, procura a gente também lá, Plenicast, você vai encontrar os nossos episódios, você também pode ouvir esse episódio, tá bom? Beleza? O que eu te pedi aí é rapidinho, parece ser muita coisa, mas em menos de 30 segundos você consegue fazer tudo isso, nos ajudar. Beleza? Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Paulo On, homem que eu queria receber já há algum tempo e agora deu certo para nós estarmos aqui juntos. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana Metropolitana aqui em Campinas, teólogo e especialista em línguas bíblicas. Ele é mestre em estudos bíblicos pela Universidade de Edimburgo. Ele leciona teologia e exegese em diversas instituições e é diretor da Escola Didascalia. Autor dos livros E Deus Falou na Língua dos Homens e Grego Diário, que estão aqui os livros. Ele dedica-se ao ensino das escrituras e à popularização do estudo grego bíblico. É casado com Juliana e é pai de 3 filhos. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite gentil. É verdade, já estamos conversando para vir aqui há algum tempo. Diogo, Hugo, é um prazer estar aqui. E, cara, eu não sei se eu sou tudo isso que você leu aí, mas a gente vai, né? Que eu escrevi esses 2 livros, com certeza. Que é casado e tem 3 filhos também. Casado, 3 filhos, sou pastor da Igreja Metropolitana. A gente faz tudo de acordo com os nossos limites, né? Mas que prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. São 3 meninos, 3 meninas, 2 meninos e uma menina. São 3 meninos, são 3 meninos. Muita emoção em casa, né? Muita comida. Muita comida, muito doce, muito de tudo. Eles são pequenos ainda ou não? Assim, o mais velho tem 12 anos agora e é escadinha, né? 12, 9, 6 anos. Então tem, para cada faixa etária, a gente tem um representante em casa.
Tem animação para todas as faixas etárias. Com certeza, com certeza. Em que momentos começou a se interessar por essa questão de grego, de hebraico, de linguística bíblica? Em que momento da sua vida? Cara, assim, eu sou descendente de sul-coreanos, então, naturalmente, os meus avós e os meus pais vieram da Coreia e eu sou a geração que nasceu aqui, né? Nós somos a segunda geração. E por causa disso, eu sempre tinha que fazer a interface Sim. de traduzir as coisas, de ajudar meus avós, principalmente os meus pais já se viram, mas os meus avós não sabem falar nada em português porque já vieram com 60, 70 anos, então não dá para aprender muita coisa. Então esse negócio de fazer um clique entre o português e o coreano, ficar indo e voltando, fez parte da minha infância. Então eu lembro que na época, né, eu era criança, a novela do momento, né, hoje a gente nem chama mais de novela, mas a novela do momento era o Rei do Gado, lembra? Poxa, O Rei do poxa. Gado, tal. Quando tinha ainda alguma novelinha que era mais ou menos. Era a época ainda. das novelas. Novelas boas. Todo mundo assistia, né? Então, os meus avós sentados aqui e eles não entendendo o que estava sendo dito, e eu tinha que ficar traduzindo todo o diálogo, recontando toda a história em coreano. E aí, assim, nasceu essa facilidade, vamos dizer, de transitar entre as línguas. Na adolescência, eu conheci um professor de escola bíblica que era seminarista na época, e ele apresentou, né? Não, a Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. E ele trouxe, né? Eu estava na adolescência e eu vi aquilo, eu falei, nossa, uau, né? Pode me chamar de nerd, eu sou mesmo. Eu olhei para aqui, uau, né? Quer dizer que essas são as línguas, né? Grego, tal, hebraico. E como que faz para aprender esse negócio? Aí ele falou, não, você tem que pegar as gramáticas e ler. E naquela idade eu lembro de ir para Conde de Sarzedas, né? E comprar gramáticas fáceis para aprender o grego, né? Eu falei, não, vamos pegar só um. O grego é mais parecido com o nosso, então vamos no grego. E a partir de então eu fui aprendendo muita coisa sozinho. Então já no fim da adolescência eu podia ler, né? Eu entendi algumas coisas. Mas a formação mesmo veio quando eu entrei no seminário, né? Eu fiz o Seminário Servo de Cristo e lá tem um programa muito legal de aprendizado de hebraico e de grego. Então a gente mergulhou de cara e fomos consolidar todo o conhecimento quando eu fui fazer o mestrado na Universidade de Edimburgo. Então eu fiz especificamente em Novo Testamento. Mas eu puxei um monte de matéria de hebraico e já que a gente está aqui, vamos aproveitar e vamos aprender. Foi um processo muito legal, assim, de imersão mesmo. Eu nunca estudei tanto como naquela época. Porque você sai do Brasil, Sim. você não estuda, não é aquele negócio. Mas chegando lá com gente de todo mundo, um monte de gente crânio assim, se você não estuda, você não sobrevive. Você fica para trás. Você né? fica para trás. Então, memorizando um monte de coisa e tal. E quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, como eu aprendi todas essas coisas, então vamos ajudar as pessoas a conhecer de forma fácil. Então, fui produzindo vídeos na internet com conteúdo de grego e hebraico, isso há quase 10 anos atrás. Então, você imagina, tinha muita pouca visualização. A internet nem era o que é hoje. Né? Não era o que era hoje. Já existia YouTube e tal. Mas existiam espectadores muito pontuais. Estudantes de seminário, pastores, que começaram a meio que espalhar o conteúdo. E isso começou a dar aquele gás para a gente produzir mais coisa. E é dentro desse contexto de produção de conteúdo voltado para línguas originais que nasceu o Grego Diário. O Grego Diário é um livro que veio depois do E Deus Falou, mas o seu conceito veio primeiro. Então, o Grego Diário aqui é um devocionário com 70 versículos. Todo dia, lá quase 10 anos atrás, eu tinha um site chamado Grego Diário, onde eu publicava todo dia um versículo todo comentado nas línguas originais. E isso fez um relativo sucesso naquela época. Eu parei por diversos motivos, dava muito trabalho fazer aqueles diagramas, então falei, vou parar. Mas esse projeto ficou no coração. Aí eu pensei, então vamos colocar em termos de livro, né? Sim. Mais outro desafio, né?
como que a gente vai transformar esse negócio em livro? E como que a gente vai vender? Como vai achar editora que queira publicar também, né? Eu já Tentando- tinha publicado o E Deus Falou, então, então já tinha a Thomas um Nelson caminho. foi muito generosa em acolher esse projeto, Legal. mas sempre com aquela preocupação, isso daqui não vai vender. Isso daqui só nerd vai comprar. E acabou sendo uma obra, claro que não tem tanta vendagem assim, mas tem ajudado muitos pastores, muitos seminaristas. Então eu creio que cumpriu o propósito dele de abençoar, porque quer queira, quer não, esse conhecimento mais técnico que é aprendido pelos pastores vai sendo traduzido no ensino da igreja e de forma indireta eu tenho como alcançar muito mais gente preparando e sendo lido por pastores e líderes. Então, as línguas originais são parte assim muito importante da minha vida. Eu gosto muito e espero continuar contribuindo, né, para que as pessoas aprendam, para que as pessoas entendam, com a finalidade não somente de aprender uma língua que já uma experiência em Incrível, termos de né? incrível, você conhece a cultura, você conhece os costumes, Incrível. mas com a finalidade mais central de fazer com que as pessoas conheçam a Bíblia melhor, entender melhor, coisas, passagens difíceis, palavras difíceis, sempre explicando de uma maneira que as pessoas consigam entender e aí e dar aquele clique, é isso que está escrito lá, e isso acaba aproximando as pessoas do texto bíblico, acaba trazendo as pessoas para dentro do mundo bíblico, as pessoas começam a ler e é nisso que a fé das pessoas ela é edificada e desenvolvida. Hoje você fala quantas línguas fluentemente? Falar mesmo, eu falo o coreano. Eu sou brasileiro, mas a primeira língua que eu aprendi foi coreano em casa com os meus pais. Português, eu falo, né, sim, com uma certa fluência o inglês. E a gente finge que sabe e finge que fala espanhol, um pouquinho de francês. Mas as línguas Quem tem facilidade com línguas aprende mais fácil, né? aprende porque você vai comparando padrões. Tem algumas similaridades, né? Tem semelhanças, mas também tem diferenças, então você vai reforçando isso dentro da sua cabeça. O interessante é que a gente aprende as línguas originais, mas as línguas originais a gente não fala. Sim. O hebraico e o grego são línguas literárias, então nós conhecemos num grau instrumental, de poder ler e poder entender. Sim. Agora, quando a gente imagina a Bíblia, e nós sabemos que a Bíblia foi aí escrita em 3 línguas, se eu não estou errado, nós, quando trazemos isso para o português, você que tem a capacidade de ler isso no original, nós perdemos algumas coisas na nossa tradução em português ou em qualquer outra língua que não sejam as originais? Existe um ditado que diz que todo tradutor tem um pouco de ladrão. Porque é impossível você expressar em uma língua algo que originalmente é escrito em outra. Porque, por exemplo, vamos pensar na língua portuguesa. Nós temos a nossa cultura e muito da língua é fruto da cultura. Então tem expressões que só o brasileiro sabe, nem o português de Portugal sabe. Não. Só o brasileiro sabe. Como é que você vai expressar essa ideia numa outra língua que não tem os mesmos referenciais, não tem a mesma cultura, não tem sequer as mesmas palavras? Falam muito da palavra saudade. Como você vai explicar o conceito de saudade em uma palavra em uma outra língua que sequer tem essa correspondência? E acontece também com as línguas originais bíblicas e com um agravante, porque são línguas antigas. É verdade. O grego é de 2.000 anos atrás. O hebraico é de 2.500, 3.000 anos atrás. Então, nós temos uma ponte cronológica, um abismo cultural gigante. A Bíblia usa certas expressões que, se você traduzir ao pé da letra, você não entende. Por exemplo, a expressão ficar bravo ou irado. No hebraico, é simplesmente dizer que o nariz da pessoa está ficando vermelho. Sim. Que é algo que você vê fenomenologicamente, né? A pessoa tá vermelha assim, ou tá com muito calor ou tá brava. Mas como você vai colocar na língua portuguesa que o nariz tá ficando vermelho ou tá ficando quente? O cara não vai entender. Então ele vai virar um palhaço? É um negócio É a primeira assim? coisa que vem na cabeça. É. Né? Não, irar-se, né? Então a gente faz essa transposição e essa acomodação. E nisso a gente vai perder, por exemplo, o aspecto visual. Sim.
o nariz fica vermelho, você visualiza alguém ficar bravo. Quando você fala que ficou irado, talvez você tenha a correspondência daquilo que a palavra significa, mas você não visualiza, né? Você não tem uma experiência com os demais sentidos. Então, nesse sentido, a tradução faz com que certas nuances se percam. Entretanto, você sabe o que o autor quer falar, você sabe a mensagem, só algumas nuances, só alguns cheiros, alguns temperos que infelizmente não conseguem ser transpostos. Mas isso não é um problema, porque o mais importante está comunicado, que é a mensagem. E hoje, em termos de tradução bíblica, tem alguma que você diz assim, olha, essa daqui realmente consegue trazer mais originalidade, consegue ser mais próximo ao original? Eu diria que todas do seu modo. Sim. Então, essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem para mim. Ah, pastor, qual que é a melhor versão? A gente recebe Qual muito que é essa mais pergunta aqui próxima? também. Qual que é a mais próxima? Como que a gente vai avaliar isso se, por exemplo, cada versão bíblica tem uma metodologia de tradução diferente? Por exemplo, as antigas aras, né? A Ara, Arque, as corrigidas, Almeidas dessa tradição, são de uma tradução mais literalista, mais formal e com um português mais arcaico. Você tem um texto muitas vezes literalmente traduzido? Tem. O grande problema é que muitas vezes a pessoa lê hoje e não entende. Sim. Então, é aquele negócio, qual que é o valor de ter tudo muito literal, mas quando as pessoas leem não entendem? Nós temos, do outro lado da balança, traduções mais contemporâneas, com um português mais de hoje, que muitas vezes tem que fazer as devidas adaptações, tem que explicar um pouquinho, tem que destrinchar um pouco. Então, nesse sentido, perde a tal da literalidade, mas as pessoas entendem muito melhor o que está sendo dito. Então, independente, isso vai depender da cultura que a pessoa tem, do nível de português, de língua portuguesa que a pessoa tem. Considerando tudo isso, a resposta que eu sempre dou é a melhor versão bíblica é aquela que você consegue ler tranquilamente e entender, considerando que, e às vezes nós brasileiros temos uma certa síndrome do vira-lata, achamos que a gente é ruim em tudo, mas em termos de tradução bíblica, o Brasil é um país de vanguarda. Nós temos aqui no Brasil os melhores tradutores. A língua portuguesa consegue explicar e consegue expressar muitas coisas com um detalhe muito mais rico, por exemplo, que a língua inglesa. Sim. Nós temos muito mais palavra. Sim. Nós temos uma estrutura gramatical muito mais complexa. Então dá para falar muita coisa de jeitos diferentes e com nuances diferentes. E todas as versões que nós temos, desde as mais formais, Almeida, até as mais dinâmicas, que são NVI, NVT, todas elas são excelentes. Então, você vai fazer um devocional, leia uma versão bíblica tranquila, para você não ter que ficar se preocupando. Você lê lá jactância. E você fala assim, isso é uma doença? Isso é um problema? Côvado. Côvado. Calculando né? medida de côvado. O meu professor falava da expressão enxúndia nas ilhargas. Falamos esses dias sobre isso daí. Né? Que é dobras na gordura. Exato. Não é melhor falar dobras na gordura? Exato, né? As pelancas, né? Alguma coisa assim. Então, quando você encontra com um negócio desse, você já fica oprimido. Porque além de você se achar a pessoa mais burra do mundo, você não está entendendo o português, o problema nosso não é grego-hebraico, é entendermos a língua portuguesa, Sim. É problema de interpretação de texto. Então vamos facilitar um pouquinho, vamos ler numa NVI, vamos ler numa NVT. Pregação. Eu acho que se deveria pregar num texto fácil para a igreja entender. Que você tem uma variação de idade no público, né? Claro. E as pessoas perguntam, é necessário você aprender as línguas originais? Eu diria, lógico, é legal. Mas você pode dar um contorno nisso? Pode. Compara na sua leitura uma versão mais formal e uma versão mais dinâmica e vê o que são diferentes e o que é igual. Só esse exercício vai tornar a sua leitura muito mais rica, muito mais profunda, só com esse exercício de comparação. Então, quando nós estamos em casa, na vida normal, é muito fácil
né, sabendo de algumas coisas, você ter uma comunhão com a palavra de Deus, um aprofundamento da palavra de Deus com aquilo que nós temos, e nós temos as melhores traduções, então nós temos aí um instrumento muito bons nas mãos. Então, qualquer versão que você pegue, todas terão pontos de qualidade e todas deixarão algumas coisas aquém. Se a gente passar uma régua e estabelecer a média, todas elas são boas. Todas passam com Todas média passam, 7. com certeza. Acima de 7. Pastor. Acima de 7, com certeza. A gente sabe que a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Como que essas línguas foram escolhidas e por que Deus decidiu revelar sua palavra nesses idiomas? Cara, isso daí é uma questão interessante, né? Eu falo que se Deus tivesse escolhido os índios aqui do Brasil, a Bíblia teria sido revelada em Tupi-Guarani, né? Calhou do povo de Deus escolhido em Abraão ser o hebreu, que fala hebraico. Então a maioria do Antigo Testamento foi escrito na língua do povo de Deus, que é para quem Deus primariamente anunciou a sua palavra e se revelou. Os hebreus passaram por todo o seu desenvolvimento histórico, né? Constituíram um Reino Unido com Saul e Davi e Salomão. Depois o reino se dividiu em dois: Reino do Norte, Israel; Reino do Sul, Judá. E o Reino de Israel caiu primeiro, 722, e o Reino de Judá caiu depois, 586. Nesse intervalo, perto desse intervalo e num período posterior, a língua mais universal daquela região acaba sendo o aramaico. Então, os livros e os documentos bíblicos mais tardios no Antigo Testamento vão assimilar o aramaico, porque era a língua que as pessoas falavam, que as pessoas liam. Daniel vai misturar aramaico com hebraico, Esdras tem porções de aramaico e hebraico. Então, o aramaico é uma porção muito pequena, mas mostra quando foi escrito, qual que era a visão de mundo daquela época. E a partir desse momento, nós temos aqueles 4 séculos de ato entre o Antigo e o Novo Testamento, em que nós temos a emergência de um superpoder mundial, que é o Império Grego-Macedônico. Então, o Império Grego-Macedônico unificou todo o mundo mediterrâneo pelo processo de helenização. Era a globalização da época. Sim. Então, as pessoas começaram a falar o quê? Grego. Foi justamente a língua que foi utilizada para se escrever o Novo Testamento. Acho que foi a língua mais global antes do inglês. Foi, com certeza. E você pode perguntar, por que o grego? Porque é a melhor língua para você escrever e todo mundo entender. Então você está escrevendo na Palestina, em grego, você pode mandar para qualquer parte do Império Romano. Ainda que os romanos falassem latim, eles davam prioridade para o grego por causa da autoestima que eles tinham do mundo e dos valores gregos. Então, Paulo, escrevendo as cartas, ele escrevia para as igrejas que estavam lá na Ásia Menor, todos falantes de grego. Então, o grego foi utilizado no Novo Testamento também em reflexo do que era o mundo, e é muito interessante. Deus se utilizou das línguas faladas na época para comunicar a sua palavra. Então, é daí que vem o nome do meu livro, E Deus Falou na Língua dos Homens. Porque existe um conceito teológico muito legal por trás de tudo isso, que é Deus, ele se acomoda às nossas limitações para falar do jeito que nós entendemos. Já imaginou Deus falar com uma língua perfeita? Falar com a língua dos anjos? Falar com uma língua que ninguém entende? Sim. Deus iria se revelar e ninguém ia entender. Sim. Deus quer que as pessoas entendam. Deus facilita as coisas. Deus usa comparações do nosso mundo, sol, luas, estrelas, né? Mão, pé. Deus fala que ele tem mão, não porque ele tem mão, mas para as pessoas entenderem o alcance da sua graça. Então as pessoas entendem, as pessoas têm a noção dentro do seu mundo cultural, do seu caldo linguístico, e isso faz da Bíblia ser o maior milagre de todos, porque, gente, nós estamos falando de Deus falar e nós entendermos. E conhecendo quem somos, e a miséria que nós somos, Deus falar e nós entendermos, por si só é um ato muito gracioso de Deus, de tentar nos alcançar. Então é essa ideia que eu tento defender. Quando você lê a Bíblia, você está escutando Deus falar com você.
E quando você escuta Deus falar com você e você dá ouvidos, você ama mais esse Deus. Então o objetivo do E Deus falou na língua dos homens não é você amar mais a Bíblia. É você amando a Bíblia, ama mais a Ainda Deus Deus, que falou conosco com línguas que nós poderíamos entender. Na sua opinião, talvez isso não é algo que possa ser respondido, porque pelo que eu me lembro, a gente não tem nada que possa nos afirmar isso. Mas talvez Deus, então, não comunicava em hebraico com Adão e Eva. Nós não sabemos que língua Adão e Eva falavam, né? Então, com certeza, assim, não vou falar com certeza, porque senão você pode queimar a língua, né? E sempre tem alguém que vai fazer corte da internet e fala, não, com certeza. Não, porque o pastor falou com certeza. Com Então é certeza. porque Então é com certeza, né? Como se a minha opinião valesse alguma coisa. Mas, assim, é muito provável que Adão e Eva não falavam exatamente o hebraico que Moisés falava. Né? Já Moisés, a gente já tem uma dificuldade, porque Moisés transitava entre o mundo egípcio e o mundo hebraico. O desenvolvimento da língua hebraica passa por estágios desde a antiguidade, mas passa por estágios muito avançados depois. Então, nós não sabemos que língua com que língua Deus falou com Adão e Eva. Mas, com certeza, é uma língua que os dois entendiam, né? Que os dois compreendiam. Não sei, a gente pode ficar fazendo um monte de pensamento. sim. Nossa, mas será que quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele já levantou falando? Ou ele teve que aprender com alguém, mas aprender com quem, se ele era o primeiro? Né? Será que ele né? Será que ele começou a balbuciar e ele estava sozinho? Ele vai falar com quem? Senão né? com Deus. E o texto bíblico fala que ele deu nome para os animais. Assim, com que língua? Em que circunstância? Então a Bíblia é interessante porque tem muitos mistérios. Sim. E as pessoas, às vezes, perdem muito tempo para falar daquilo que a Bíblia não quer responder. A Bíblia simplesmente não fala. Então Omite deixa. e pronto. É um mistério. Um dia nós saberemos. Sim. Um dia nós saberemos. Mas deixa. Vamos focar naquilo que a Bíblia é clara em afirmar, obedecer já aquilo. E as lacunas e eventuais dúvidas e mistérios, eu creio que faz parte da nossa humildade. Nós falarmos assim, eu não sei. Eu não tenho como saber. Ainda mais no mundo da internet, que cada nova ideia mirabolante ganha asas e voa. É verdade. Né? A internet virou um campo perigoso. Virou palanque de louco, né? Palanque de louco. Então, precisamos ter a devida reverência, mas a humildade de reconhecer que a gente não sabe de forma perfeita. Né? O que está escrito a gente não consegue destrinchar 100%. Até hoje Imagina o estamos coração discutindo. de Deus. Imagina que não tá. Eu estava lembrando a gente estava falando sobre palavras, eu estava lembrando de uma palavra. Uma vez eu preparei um sermão, então eu foquei nessa palavra, na questão de perder para o inglês, o inglês não conseguir traduzir tão bem quanto o português. Por exemplo, a palavra temor no hebraico, acho que no hebraico ela é irá, no inglês ela é fear e no português é temor. Quando nós vamos para o inglês, nós pensamos na questão de fear mesmo, nós pensamos em medo, mas não em temor. É um exemplo, né, dentre tantos outros que nós poderíamos citar. E é interessante porque, se nós pensarmos no hebraico, o hebraico tem uma quantidade de palavras muito pequena em comparação ao grego e em comparação ao português, menos ainda. Então quer dizer que uma palavra pode significar um monte de coisa. Sim. Um monte de coisa. É tipo manga. O que é manga? Depende do que você quer falar. Do contexto. Depende do contexto. É manga fruta ou é manga pedaço da roupa? Banco. É banco onde você senta ou onde você coloca o dinheiro? Né? Então, o contexto determina, na verdade, o significado da palavra. Então, uma mesma palavra no hebraico pode significar um monte de coisas e, às vezes, nós caímos numa situação em que a gente tem que parar e pensar como que eu traduzo esse negócio. Então, não é simplesmente você abrir o dicionário e pegar a primeira definição, pum, colocar. Jogar. Isso é um exercício de principiante. Você vê que o cara é principiante quando o cara pega a primeira definição e pum, já joga lá e fala que é isso. Não. Você tem que ver o contexto
para você realmente entender o que é aquela palavra. E às vezes você vai pegar a última definição da lista de uns 15. Você fala, é esse, porque é esse que vai encaixar. No texto. Conecta com o texto. Então isso nos fala da riqueza, da complexidade. Não é algo simples e por isso a gente tem que dar muito valor ao que a gente já tem em mãos. Sim. Porque estudiosos deram e investiram anos da vida deles para que a gente pudesse ter um texto seguro, né? Então a gente precisa se lembrar disso e não achar que a Bíblia é um texto simples e que está lá, tipo, né, só por estar lá e que pode ser lidado de qualquer maneira. Não, é um livro que tem um valor, inclusive em termos de trabalho humano incluído, muito grande e absurdo. Até na questão do hebraico, que ele tem menos letras, ele também, ao longo do tempo, sofre essa mudança, porque o português a gente sabe que atualizou muito. O hebraico também acontece isso. Tem palavras longas documentadas em textos muito antigos que você vê que vai sofrendo um processo de abreviação, de encurtamento, né? Como na língua portuguesa, né? Você. Da onde que vem você? Vossa mercê, que fica vós me ser, depois vem você. Então, a gente vai e hoje encurtando. ficou só VC. Não, VC até você entende. O cara vem e fala C. Você tá com fome, assim? O que é C? É a letra C? É a conjunção SE? O que você quer? Não, é você. Então, é CE com um chapeuzinho no E. C. Então, isso acontece, porque a língua é dinâmica. Imagina... É difícil nós pegarmos um texto de 50 anos atrás na língua portuguesa e ler com tranquilidade. Pega um jornal, qualquer um desses, 50 anos atrás. Você vai sofrer, porque existem palavras que fazem parte do nosso arsenal de vocabulário, mas que não são utilizadas. Sim. E daqui a 20 anos, você vai ver como que a língua vai ficar mais flexível. Né, vai ficar menos, assim, isso já é papo de velho, né? Vai ficar menos charmoso, vai ficar menos correto, vai ficar tudo abreviado. Tudo abreviado, cheio de gíria, mas esse é o desenvolvimento natural da língua, desenvolvimento esse que a gente vê também, principalmente no texto hebraico. Recentemente a gente estava com um dos tradutores da Bíblia, da SBB, Paulão, né, Diogo? Ele mostrou pra gente uma Bíblia do século de 1800 e pouco, português. Cara, é impossível você conseguir ler e compreender tudo. Não dá. Não dá. A ortografia muda. Muda tudo. Eu falei, se tivesse uma Bíblia nessa minha mão aí, eu estaria complicado. Nem ia conseguir entender. E veja, conhecendo tudo isso, como é que eu vou falar que uma versão com um uso determinado da língua é a melhor? Então, Difícil. Então as outras que vieram antes não são. Exato. As que virão depois também não são. Essa é muito difícil, né? São afirmações até que muito irresponsáveis. Sim. Tem pessoas que nos procuram aqui e dizem assim: nenhuma versão é melhor do que a RC 1969. Não existe. Não, eu tenho que dar os meus parabéns. Se a pessoa consegue ler uma RC década de 60, é porque ela é muito melhor do que eu mesmo. É um ser humano elevado. Porque, convenhamos, é um texto muito difícil. Muito difícil. Meu filho não ia entender. Não ia nem conseguir ler direito. Não ia. As pessoas, quando me pedem indicação de Bíblia, eu falo, cara, pense bem, leia uma versão que você tenha facilidade. Então, cara, leia uma NVI, leia uma NVT. Se é um neófito, alguém que está começando na fé, dá uma NTLH para ele, que ele vai ler aquilo ali com muita facilidade. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que existem situações que até as paráfrases ajudam. Dá uma mensagem. Uma mensagem. Exatamente. E é uma Bíblia que eu acho muito legal. Tem gente que critica, mas é muito legal. Porque a pessoa entende com uma facilidade algo que ela não poderia entender, talvez um texto mais complexo. Quando nós restringimos muito e quando nós ficamos muito chatos nisso, geralmente isso denota um certo tipo de pedância intelectual.
Você não está pensando no outro, você está pensando em você e nas suas preferências. Se você tem um português machadiano, louvado seja. Vai e não peques mais. Mas qual que é a realidade da sociedade brasileira? Male na escola, na nona série, nós temos pessoas que interpretam um texto, uma tira de jornal de forma correta. Essa é a nossa realidade triste, infelizmente. E nós queremos impormos um texto que está acima das possibilidades intelectuais de educação de uma pessoa a ler, você já coloca uma barreira desse tamanho para a pregação do evangelho. Falando fácil, é difícil pregar o evangelho? Imagina falando difícil. Você lembra de algumas palavras ou de alguns termos, por exemplo, que no original são uma coisa e quando a gente traduz perde muito sentido, alguma coisa que a gente possa comparar, que você lembra aí alguns termos? Cara, quase todos os termos têm graus de perda, né? E graus de acomodação diferente. Então, por exemplo, a própria palavra logos, que é a palavra que nas antigas versões se traduzia como verbo e se traduz hoje como palavra. Logos é uma palavra com uma dimensão semântica muito pesada. Se você pensar em como a palavra logos era utilizada dentro da cultura clássica e da filosofia grega clássica, como os judeus, né, os hebreus, pegaram essa palavra para se referir ao ato de Deus falar, o uso da própria palavra dentro daquele contexto já torna o texto denso, já torna o texto profundo. Agora você vai traduzir, no princípio era a palavra. Tipo, qual que é o peso que tem a palavra dentro da nossa língua? Como que assim Deus era uma palavra? Né? Assim, Deus é uma palavra? Que palavra? Não é uma palavra escrita em algum lugar. É a palavra no sentido pleno da mensagem, da essência divina. Né? A curiosidade. Por que antigamente as pessoas usavam a palavra verbo? Era verbo. Por que verbo? Porque verbo está no masculino. Você vai falar que Deus é a palavra? Se palavra é uma palavra no feminino? Né? Então, olha, são preocupações que os antigos tiveram. Mas mesmo a palavra verbo e a palavra palavra não conseguem expressar a riqueza do logos que nós temos. No princípio era o logos estava com Deus e o logos era Deus. Né? A NVI traduz como? Para fugir dessa bola dividida. No princípio era aquele que era a palavra. Então você já usou muito mais palavras para expressar o que é uma palavra. Então, quer queira, quer não, a gente perde algumas coisas. Eu acho que foi o Vitor Fontana que diz o seguinte, olhar para as línguas originais é como você olhar para um jogo de futebol numa tela de definição 8K. Né? E você lê uma versão, qualquer uma delas traduzida, é você assistir o jogo de televisão em uma televisão de tubo. Tem gente que vai me ouvir, televisão de tubo, o que é isso? Nem sabe o que é. Não, era um cubo. Né? Exatamente. Que pesado. A tela, né? Todo mundo hoje vê a tela plana, assim, né? Se vê quase como no espelho. Antigamente a tela era gordinha, assim, tinha uma curva para frente. E era sofrido, né? Porque se a tela fosse desse tamanhinho, né? Não, 29 polegadas era o auge. Era o auge da Sony, né? Depois lançou 29 de tubo tela plana. Nossa, aí 29 tela plana. Tivemos essa época. Você vê o mesmo jogo na tela de tubo e na tela 8K. Você sabe o que está acontecendo. Exato. Você sabe quem está jogando. Você sabe as cores que estão lá. Você sabe qual que é a seleção. Você sabe quem fez o gol. Você sabe ver se a bola entrou no gol. Agora, se você vê numa 8K, você vê até os poros do jogador. Você tem A questão aqui é detalhe. Detalhe de coisas que numa televisão tubo você não consegue ver. Não consegue ver por quê? Porque a televisão em tubo não consegue te entregar com aquele grau de nitidez. Detalhe, nitidez é o que você encontra no texto bíblico. Mas a mensagem, a narrativa, você encontra tranquilamente no original, refletido nas versões que a gente tem.
É a mesma que transforma vidas há milhares de anos sem as pessoas saberem o grego ou o hebraico. Então as pessoas se esquecem disso, né? Tipo, todo mundo, todos os brasileiros foram, né? Os crentes brasileiros foram salvos como? Com A Bíblia, português. com a Bíblia em grego? Lendo Exato. grego na igreja? Não, foi com português sofrido, foi com o pastor falando errado, foi com o irmão lá humilde tentando pregar o evangelho dentro da limitação dele. É assim que o evangelho progride. E essa é a graça de Deus. E essa é a forma como Deus usa para se fazer presente. Então, olha só que coisa legal. Deus se amolda às nossas limitações para nos transformar. Não tem um milagre maior do que esse, pelo menos aplicado à nossa vida. É uma das maiores providências divinas que existem, né? De fato, é mesmo. Pastor, Seu Gabriel, você conheceu o televisão de tubo? É lógico. é novo, mas nem tanto, né? Então, Eita. Há 30 anos já dá, hein? Já. 30? Era pequeno. Era pequeno, pequeno. videocassete. Ó, aí sim. Videocassete, verdade. Pastor, eu estava aqui tentando pensar, imaginar a sua mente na hora de preparar preparar um sermão, pregar um sermão. Quando você está lendo ali o Novo Testamento, a sua cabeça tende a pensar mais no grego ou mais naquilo que você está vendo no português ali? A gente pensa nas duas coisas. Nas duas. Primeiro, a gente tenta sempre ir pro original. Quando a gente tem tempo, né? Sim. Às vezes você não tem Não tempo dá, nem para respirar, quanto mais para olhar no original. Original. Mas hoje o mundo está muito mais fácil. Sim. Você tem aplicativo bíblico completo na palma da sua mão. Então não tem desculpa. Você acaba olhando e você acaba vendo como que é o texto em grego e hebraico, seja lá qual língua for. E você vai pegando, tá assim, a estrutura é essa, os conceitos são esses, as palavras são essas. Mas você vai ter que mexer com o texto em português. Então, o que você faz? E qual que é o exercício mais efetivo? É de você trazer tudo o que você aprendeu e todas as profundezas do conhecimento das línguas originais e dissolver elas de forma muito tranquila dentro da sua pregação. Sim. Na pregação, a pessoa não pode ser interrompida com aquele negócio. Não, porque as nossas versões estão erradas, porque no original é assim que deveria ser. Só do fato de um pastor falar isso, já fez com que parte da audiência colocasse dúvidas no texto que ele está lendo. Você pode prejudicar a fé do ouvinte. Não ajuda. Ao invés de fazer isso, simplesmente no meio da pregação explica com palavras fáceis. Olha, essa palavra amor quer dizer isso. É isso que o texto está falando. Não precisa falar que ele leu no grego, não precisa citar a palavra no grego, porque isso é um exercício de puro ego às vezes. Sim. Você quer demonstrar que você sabe. Não serve para nada, não ajuda em nada. Só para colocar dificuldade na cabeça dos irmãos. Os meus professores de pregação diziam o seguinte: você não leva a panela suja para a mesa. Panela se deixa na cozinha. Para a mesa você traz o quê? O prato pronto, bonito, quentinho, empratado, com pratos, copos, talheres. Você deixa tudo o máximo preparado para que a pessoa faça o quê? Sente e coma. Verdade. Por que eu vou tornar o sermão mais acadêmico se você não está pregando na universidade? Sim, para um Porque- grupo de teólogos, né? O teólogo também não gosta de ficar ouvindo pedância de outras pessoas. Sim, com certeza. Né? Mas na igreja não faz o menor sentido. Deus não falou fácil para a gente entender? Então, a gente tem que falar fácil para o outro entender também. Se for para falar difícil, você está no lugar errado. Sim. Você fala para você mesmo, você vai autoalimentando o seu ego lá. Mas Deus, ele deu um exemplo de proximidade, de misericórdia a nós, na medida em que ele comunicou a palavra dele de um jeito que a gente podia entender. Então, se Deus fez isso, se Jesus contava parábola, Jesus ficava falando historinha, Sim. né, com moral. Era o jeito de Jesus ensinar verdades fundamentais do reino de Deus. E ainda tinham pessoas que não entendiam. Tinha pessoas que não entendiam, para você ver como que estava ruim a situação. Nem às vezes a gente fala, quer que desenhe? Às vezes nem desenhando a pessoa entende. Sim, Não né? entendi. Então a gente precisa ter consciência de que se Deus facilitou para a gente,
nós também precisamos facilitar para as outras pessoas. Se você sabe muito, nós reconhecemos que você sabe muito na medida em que você sabe explicar fácil. Sim. Que você poderia pregar para uma criança e uma criança entender. Falar difícil? Não é difícil. É só você decorar e reproduzir como papagaio. Agora, você explicar, aí você demonstra que aprendeu. Hoje, por exemplo, se as pessoas quiserem um material, depois você vai falar sobre os seus cursos aqui também, sobre as suas aulas, mas se a pessoa quer comprar um dicionário, por exemplo, um dicionário Strong já ajuda ela nesse começo ou não? Qualquer ferramenta ajuda. Existem ferramentas mais atualizadas e as ferramentas datadas. Strong, especificamente, foi uma ferramenta que foi utilizada durante muitos anos, mas hoje já está datada. Eu diria o seguinte, se você tem condição, você compra um bom software bíblico, veja no catálogo das editoras o que tem de lançamento na área de dicionário, de comentário bíblico. Né? Visita o site da Plenitude Distribuidora. Né? Esse é o melhor caminho. Tem que fazer o jabá. Esse aí eu não tinha lembrado. Esse é bom, viu, Compra gente? um grego diário e já começa por ele. Depois você me passa a comissão. Pode acessar aí, viu, gente? Ó, o Paulo Bom falou Plenitude. Plenitude aí, ó. Vai pesquisando. Pergunta pro pastor. Você tem que também dar os seus pulos. Sim, não claro. pode Tem ficar que correr atrás. sentado esperando que as coisas caiam. Nós temos muita coisa. 20 anos atrás, era um parto achar certas coisas. Hoje, as editoras estão traduzindo e quase que lançando ao mesmo tempo que nos Estados Unidos. Pensa um negócio como esse. As grandes editoras que nós temos, né? Pode falar, né? Pode. Mundo Cristão, Todos os nossos parceiros. Vida Nova, Thomas Nelson. Tem um trabalho editorial fantástico de trazer as melhores obras num tempo curto, quase que com lançamento inédito. A Vida Nova, por exemplo, tem comentários maravilhosos. A Thomas Nelson, né? Tem a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson. Que é maravilhoso. Só com aquele tijolo na mão, Tá excelente. você tem 90% dos seus... Eu uso. É a minha Bíblia de eu ia leitura falar esse isso, ano. a Bíblia de uso. leitura. Pastor, mas você lê as línguas originais? Eu leio, mas às vezes eu quero rapidinho uma resposta lá. sim. Você folheia a Bíblia de Estudos e tá lá. Então, Bíblia de Estudo é algo muito legal. Comentário, se você quiser entender um pouquinho mais profundo. Dicionário bíblico também é uma boa, né? Que te ajuda a entender o significado das palavras. Precisamos gostar de livros. Precisamos saber utilizar e pesquisar. As pessoas falam o seguinte, eu só leio a Bíblia e só a Bíblia me basta. Beleza. Você pode entender a Bíblia melhor, Sim. utilizando-se de livros que não são Bíblia, mas que explicam a Bíblia. Falam sobre a Bíblia. Explicam quando que a Bíblia foi escrita, em que contexto. O meu livro, E Deus Falou na Língua dos Homens, é um ótimo livro de introdução. Eu não vou falar o melhor, porque senão você acha muito. É um livro bom para você que não conhece a Bíblia ou quer saber mais sobre a Bíblia, entender dentro de que contexto o Antigo Testamento foi escrito. Novo Testamento. O que é a lei? O que são os profetas? O que são os salmos? O que é o evangelho? Está tudo explicado aí. E o meu livro traz uma bibliografia atualizadíssima. Se você quiser se aprofundar, tem que tomar tudo quanto é gosto. Tem livro em inglês, em francês, em espanhol. Você faça bom uso. Esse é o grande segredo. E eu acho que vale a pena nós falarmos também da riqueza de recursos na internet. Sim. A internet tem muita coisa boa. Eu não quero falar que a internet Sim. tem só coisa ruim. Não, muita Tem. coisa Muita boa. coisa Tem boa. ruim, mas tem muita coisa boa. Esse ambiente que nós estamos falando é uma maravilha. Por quê? Porque quem escuta, você que está nos assistindo e escutando, se sente incentivado. A Bíblia é um livro legal. Né? Tem os livros que estão sendo apresentados, tem todo um catálogo. Né? Porque vocês da Plenitude são nossos parceiros. Sim. Não é porque vocês estão vendendo os nossos livros. Tá bem. Isso faz parte. Mas vocês são o canal e a linha vocês são a ponta de apresentarem produtos que podem trazer edificação. Sim. Então leiam bons livros, peguem dicas boas, assistam bons conteúdos e tenham esse esforço de aprender, porque é infinito, cara. A Bíblia tem um limite fixo,
Mas se você mergulha, Quanto mais é mergulha, mais fundo você infinito. vai. Cada vez você vai saber que você sabe menos. Menos. Agora, vamos aproveitar inclusive esse momento, Paulo. Você tem cursos hoje sobre isso? Você dá aulas sobre isso também? Como tá isso? Nós temos uma plataforma, né? Eu cuido da Escola Didascalia, que é uma escola de Bíblia e Teologia. Então, indo lá no meu perfil no Instagram, né, @one_paulo, tem lá o primeiro link, que é a nossa plataforma, que é a Didascalia On Demand. São mais de 40 cursos em várias áreas bíblicas e teológicas. Lá você vai encontrar o meu mais completo curso de grego. Então, Gabriel fez aí, né? Ele pode falar. É bom? Beleza, Falou que é bom, ó. já depois eu te pago uma coxinha, tá? Não, amanhã eu vou querer que ele fale bom dia pra mim em grego. Aí, ó. Aí, se Vai não falar, também... vai falar good morning. Nem buenos dias. Então, lá na minha plataforma, eu deixei tudo da forma mais amigável possível. Parece um Netflix. Você paga uma assinatura anual e você usufrui o quanto você quiser na sua velocidade, faz tudinho lá. Tem curso de teologia sistemática, tem curso de Bíblia, tem curso de línguas originais, curso de grego, curso de hebraico. Então, se você quiser se aprofundar e conhecer, vai lá, né, faz um teste, assina por um ano, você pode dividir em até 12 vezes. Mas é um tipo de conteúdo que hoje a internet nos permite ter. Sim. Eu posso assistir uma aula de Harvard da minha casa. Olha só que maravilha. Antigamente, você tinha que gastar muito e se esforçar muito para participar de algo como esse. Mas hoje está a um clique de distância. Então, isso mostra como o nosso mundo facilita o nosso acesso à informação. Basta que você tenha uma boa curadoria de informação, e é isso que nós nos propomos a fazer na Escola de Didascalia, ser uma boa curadoria para você ir lá e acessar as melhores coisas e dar os melhores acessos. Mas também você ter bons contatos, perguntar para o seu pastor, criar essa rede de comunicação é muito boa. Nós temos mais de 3.000 alunos na nossa plataforma. Nós fazemos, às vezes, cursos avulsos. Por exemplo, lá estamos no meio de uma imersão no Evangelho de Lucas. Vamos fazer uma imersão em João, né? Vamos fazer uma imersão em Apocalipse. Temos várias formas de cursos que são divulgados ao longo do tempo. Então, se você tiver curiosidade, entra lá no meu perfil no Instagram, @one_paulo, que você vai ficar por dentro de tudo que a gente produz. E eu sou só um entre muitos irmãos que têm conteúdos excelentes. Então, nós estamos muito bem servidos. Não diz que o brasileiro é o povo que mais acessa a mídia social no mundo? Então, a gente tem que fazer valer. Então, tem muito conteúdo bom. Basta procurar as coisas certas. As pessoas têm que filtrar bem isso também, porque também tem muita heresia, muita coisa ruim. Tem né? muita tranqueira, né? Muita verdade. tranqueira. Mas acesso do Paulo On, eu vou acessar. Bora Vamos lá. fazer? Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos começar a falar em grego com o Gabriel? Pra ver se ele sabe mesmo. Paulo, uma das discussões que eu já ouvi na internet, inclusive algumas vezes, existem até umas pessoas que levantam a bandeira dizendo assim: se você chamar Deus ou Jesus pelo nome errado, você já está condenado. Deus se chame Yahweh, Jesus se chame Yahshua, então esses são os nomes originais dele. Eu vi um post seu muito legal sobre isso esses dias que passou para mim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, às vezes as pessoas romantizam certos usos, principalmente em línguas originais. Então a pessoa acha que falar hebraico é um exercício místico que te torna mais espiritual, né? Se só o hebraico garantisse a sua salvação, todo judeu já estava com um passaporte carimbado para o céu. E não é Todos bem assim. aqueles que aprendem hebraico já estariam já garantidos, independente do que eles façam na vida. Nós não temos nenhum mandamento. Se isso fosse tão importante, estaria escrito para a gente fazer isso. Chamarás Deus assim. Não tá. Mas no hebraico Deus é Elohim. Tá bom, em português Deus é Deus, né? Em outras línguas são outras formas de expressão. Jesus é o Yeshua ou Yehoshua latinizado.
Então eu estou falando, eu não estou chamando Jesus de Joaquim ou de Manuel, né? Não estou invocando uma outra entidade aqui. Eu estou falando Jesus sabendo que é Ele, que é o Filho de Deus, o Cristo. Não tem problema nenhum. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade muito grande e uma boa vontade, entre aspas, de querer ajudar Deus. Sim. Então ele cria regras para... Não, se for assim, Deus vai aceitar mais fácil. Se for assim, você vai estar com a barra limpa com Deus. Mas eu creio que isso é puro preciosismo. Então eu vou estar pecando se eu chamar Deus de Elohim e Jesus de Yeshua? Não, você não está pecando. Você só está falando uma língua que não é sua. Isso é uma opção sua. Mas você dizer que o irmãozinho que está clamando pelo nome de Jesus está em pecado... Eu acho que é um exagero muito grande. E, novamente, é uma expressão de um orgulho. Porque se tem algo que ensoberbece, é o conhecimento. Sim. O conhecimento bom já ensoberbece. O conhecimento tranqueira te deixa um tranqueira ensoberbecido. Piorou. Então, precisamos tomar muito cuidado. Qualquer novidade, inovação, explicação pirotécnica, né? Outro dia eu fiz até um react de um cara falando que o nome de Deus é Yahweh, né? Que evoca respiração. Assim... De onde você tirou isso? Depois de, em todos esses anos nessa indústria vital, essa foi a primeira vez que eu ouvi isso acontecer. Então o cara descobriu ou replicou alguém falando, coisa que em 2000 anos de história da igreja, nenhum grande homem de Deus falou. Talvez eles fossem burros mesmo. E a pessoa é um gênio. Será mesmo? Eu não sei se é nesse sentido, né? Então, tem certas coisas que a gente cria e por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Se é coisa muito mirabolante, a chance de ser fake, e às vezes a pessoa faz isso na maior das boas intenções, porque aprendeu desse jeito. Acha que aquilo é o certo. Acha que aquilo é certo. Não tem problema, aquilo, assim, você vai achar meio excêntrico, estranho, mas, né, o cara não tá invocando Baal, o cara não tá invocando Beelzebu. Deixa ele, mas falar que o outro tá errado, pra falar que o outro tá errado, pra você ser juiz do seu irmão a ponto de condená-lo ao inferno, você tem que ser muito corajoso. Muito corajoso. Você tem que estar muito bem com certo Deus, daquilo que você tá falando. De estar no lugar de Deus para fazer isso. Então, a internet, na verdade, vive com essas coisas, né? Alimenta isso. Isso faz a internet e as mídias sociais bombarem. Por isso a gente tem que ter discernimento. Eu acho que a responsabilidade que nós temos nos nossos tempos é muito maior do que os nossos avós tinham. É muito maior. Né? Com certeza. Então, precisamos estar com os olhos atentos a certas coisas estranhas, dissoantes, né, que são apresentadas. Agora, Paulo, até nessa questão mesmo do nome de Deus, que é algo complexo que se discute até hoje. Então a gente tem lá um tetagrama, né, o nome de Deus, 4 consoantes. Qual seria a tradução mais próxima realmente para o nome de Deus? Há uma ideia disso? Yahvé, Jeová? Qual seria a melhor? Uma coisa é a tradução e outra coisa é a pronúncia. A pronúncia, quero dizer a pronúncia. A pronúncia ninguém sabe. Não sabe, né? Ninguém sabe. O judeu, em sã consciência, nunca vai falar qualquer uma dessas aproximações. Vai ler o tetragrama e vai ler Adonai, que significa Senhor. Sim. E é por isso que o Senhor, né, foi traduzido para o grego como Kyrios. E hoje, nas nossas Bíblias, quando tem o tetragrama, você vê no Antigo Testamento, tem Senhor em letras capitais. Sim. Tem um motivo. Porque o judeu nunca vai falar Yahweh, Yahweh. O judeu não vai falar isso, porque ele tem a convicção de que, ao falar isso, ele quebra o terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não vai falar. Então ele vai chamar Ora, Adonai, Hashem. Hashem num uso mais coloquial, Adonai num uso mais, vamos dizer assim, litúrgico e mais restrito à leitura da Torá, da lei. Então, assim, são coisas que a gente não sabe. E são coisas que, por exemplo, se fosse para traduzir, seria o mais exato. É difícil até falar de exatidão.
Mas o mais próximo. Mas o mais próximo, eu colocaria a tradução do próprio professor Luiz Saião, o eterno. O eterno, né? Porque é o eu sou o que sou, eu serei o que serei. Então, aquele que é, foi, era, será. Então é o eterno, de eternidade, eternidade, tu és Deus, é o eterno. As antigas linguagens de hoje traziam lá o eterno, né? Que seria uma tradução muito mais exata do que propriamente Senhor. Senhor. Né? Mas sem drama, sem drama. Leiamos Senhor, não tem problema nenhum. Nós estamos nos referindo a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, problema nenhum. Na questão do grego, se uma pessoa, por exemplo, ela não conhece nada de grego, mas ela precisa saber 3 palavras que sejam mais impactantes ou mais importantes para ela no grego bíblico, quais seriam essas palavras? Que pergunta difícil. Tipo assim, igual a pessoa... Por isso que eu tô com o especialista na minha frente. Você falaria as três palavras mais importantes da língua portuguesa? Não. É comida. É. Um é comida, outro é feijoada. Futebol. E churrasco. Cara, no grego bíblico, né? Talvez até pelo significado bíblico que a palavra carrega, entendeu? Tem um livrinho muito legal, eu esqueci o nome, que elenca 15 palavras importantes do Novo Testamento, né? Eu elencaria a palavra soteria, que é salvação. Charis, que é a palavra graça. E talvez dikaios ou dikaiosine, que é justo ou justificação. São palavras muito pesadas, muito densas no seu uso. Eu considero que até a palavra evangelho, evangelion, as boas novas, palavras essenciais. Se você tira essa palavra, é como se o castelo ruísse, de tão importantes que são bases, né? As bases, né? Aquilo que constitui toda a teologia, Sim. toda a linha de raciocínio da revelação, sobre o qual são construídos os 27 livros do Novo Testamento. Então, na minha opinião, seriam esses daí. E se eu quiser comprar essa camisa, onde que eu arrumo? Cara, eu não sei nem se vende. Não sei nem se vende. Eu fiquei lendo pra ela. Isso daqui já é uma aula trinitária. De trindade, né? Porque esse é um diagrama famoso na história, né? Para se explicar a trindade, né? Que Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Pai não é Filho, o Filho não é Espírito Santo, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então é uma dinâmica doida, né? Por isso que a trindade é um grande mistério, é um mistério da fé. Então é assim, você não fala, eu vou desenhar para você aprender, para você entender. É o desenho que ficou. Não sei se alguém entende. Ninguém entende na sua plenitude. Mas pelo menos você explicar a dinâmica, a diferença e a unidade das pessoas da Trindade, isso você consegue. E tem muita coisa na teologia que acaba indo por esse lado do mistério. Sim, que são entendidas, mas por vezes inexplicáveis na sua totalidade, né? Correto. A Bíblia fala que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, né? E que quando o inteiro vir, a parte será retirada de nós. Um dia a gente vai entender um pouquinho mais. Né? Isso vai ser descortinado para a gente. Eu não acho que nós entenderemos Deus na plenitude, na eternidade. Né? Mas um pouquinho mais que hoje, entendendo talvez do outro lado do balcão da existência, os bastidores, como que vai... Isso com certeza nós vamos entender um pouquinho mais. Mas é aquilo que a gente crê, professa, e não necessariamente a gente crê tudo que entende. A gente tenta entender a partir da ótica da fé. E às vezes a gente tem que descansar em Deus. Ó, Deus, eu creio que é isso. Não estou entendendo muito bem, mas eu estou sossegado com isso. Eu encontro paz nisso daí. Agora pensou a gente chegar do outro lado e descobre que Deus fala português? Mas você tem dúvida que Deus vai falar português com... Todo mundo, geral. Né? Português vai ser a língua adotada no céu. Ou na Nova Jerusalém. Os portugueses vão dizer, mas é brasileiro, não é português. A Bíblia não fala que nós vamos receber novos nomes? Quem sabe nós vamos
falar em outras línguas, né? Eu não sei, assim, eu pago para ver. Sim. Eu tô pagando para ver. E todo mundo vai ser divinamente e de forma surpreendente surpreendido. A gente vai chegar lá e falar, nossa, é tudo isso? Se você chegar Calma lá, aí. se você chegar lá primeiro, você volta pra me contar? Hã? Se você chegar lá primeiro, você volta pra me contar? Se eu chegar lá primeiro, eu não vou querer voltar. Pra que eu vou voltar? Você tá doido? Eu vou sentir muito pelos que ficarem. Mas eu tô de boa, não volto não. Igual o pastor fala, né? De Lázaro. Poxa, eu tava aqui tão bem já. Coitado me do chamou Lázaro. de volta, cara. Coitado do Lázaro. Deixa eu Minhas aqui. irmãs ficavam me perturbando. Coitado. Né? Jesus chamou pra viver mais uns 30 anos com as duas irmãs lá. Daí fala assim, pô, minhas irmãs, olha, só vim só porque o mestre me chamou, mas... Já imaginou Lázaro saindo do túmulo? Ô, Jesus. Jesus. Por que você fez isso comigo? Eu sou um dos únicos da história. Eu dei muita sorte, né, Jesus? O pastor, uma dúvida minha. Talvez seja das pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Com o grego que você conhece, bíblico, você consegue entender a língua grega hoje ou é totalmente diferente? Como eu disse para vocês, a língua ela se desenvolve, se transforma ao longo do tempo. O grego que nós temos no grego do Novo Testamento é um grego que é um tipo de grego clássico, né? Mas é um grego clássico que se falava de forma coloquial nas ruas. Por isso que às vezes é chamado de grego comum ou grego koiné, né? Então você consegue ler. Sim. Algumas palavras você consegue saber o que Entender. é, mas você não consegue entender. As acentuações são diferentes, as pontuações são diferentes, as ordens gramaticais são diferentes. Com o hebraico também é difícil. Sim. E olha que o hebraico foi uma língua reconstituída, né, dentro do contexto do sionismo, a partir do hebraico clássico. Mas mesmo assim, você vai em Israel, você vê lá, você sabe onde você está chegando, você vê Yerushalayim, você sabe que é Jerusalém. Sim. Mas você pega um jornal lá, você usa o jornal para outra coisa, para embrulhar o souvenir, para ler, você não consegue ler direito não. Ainda que é tudo consoante, não tem nenhuma vocalização, aí é pedir demais. Um amigo nosso chegou na Grécia uma vez e falou que ele soube onde era a porta de saída quando ele leu Êxodos. É. Verdade. Pois é. E o crente leva vantagem nisso, porque o cara vai parar naquela porta e falar, Êxodo. Vai começar a pensar em Moisés. Em vez de sair, vai começar a pensar em um monte de coisa. Será que o mar vai se abrir? É. O Gabriel aqui, ó, que tá aqui cuidando da gravação pra gente, ele, chefe, pergunta top, hein? Ele mandou aqui, olha aí, ó. Pergunta pra ele em relação à tradução do grego do texto de Isaías 7,14 sobre a mulher jovem que foi traduzida por virgem no Novo Testamento. Eu tenho um episódio inteiro falando sobre isso em um dos podcasts que eu matei, né? Porque você sabe que podcast tem vida útil, né? Sim, Você faz entendi. podcast e depois você acaba com ele, pessoal. Eu tinha um podcast muito legal que se chama Podcast Contexto. Contexto de com mesmo, com Sim. ele. Né? Que era um podcast numa pegada mais exegética. Tem um episódio especial de Natal que a gente discute isso, porque a palavra alma, né, pode ter dois tipos de tradução: virgem ou alguém que é jovem. E a gente cai naquele negócio. Qual que é a tradução mais correta? Depende do contexto. E o contexto de Isaías poderia abrir margem para ser alguém jovem. Mas a interpretação que Mateus faz de Isaías é cravando em virgem. Sim. Então, essa interpretação que Mateus tem já nos garante que, na época de Jesus, as pessoas tinham uma leitura daquela palavra pensando em virgem mesmo, do que simplesmente numa menina jovem, né? Então,
embora existam possibilidades de tradução de formas diferentes, com nuances diferentes, né? Não necessariamente uma virgem é jovem e uma jovem é virgem. Sim. Mas aí a gente tem que, se nós cremos no Novo Testamento, nós precisamos olhar para como o Novo Testamento enxerga e lê o Antigo. Até porque nós temos a figura de Jesus como chave que resolve todas as conexões. Sim. Então, ainda que admitindo que no texto em hebraico, desconexo de todo o contexto teológico, possa ser traduzido de pelo menos duas formas, a interpretação e a interpretação que o evangelista Mateus dá é que é virgem. Então fica virgem. Não Sim, fica virgem porque acabou. nós sabemos que faz todo sentido dentro do contexto da vida de Jesus, por exemplo. Só para as pessoas saberem o texto que a gente está lendo, depois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. E o contexto não é nem diretamente específico a Jesus. Sim. É o filho do rei, Sim. né, que é anunciado a sua chegada. Mas os profetas fazem isso, eles usam textos. Sim. E o texto profético ele é muito interessante porque ele tem uma aplicação de imediata para o contexto, em termos de profecia, né, profecias mais diretas, mas existem profecias que também lidam com coisas mais distantes, né, relacionadas, por exemplo, à pessoa de Jesus. Então, estudar um texto profético é um exercício muito complexo, porque o profeta fala do futuro, e você tem que perguntar, que futuro é esse? Sim. O cumprimento já aconteceu? Como que eu sei que aconteceu? Ou vai acontecer? Se vai acontecer e ainda não aconteceu, quando que vai acontecer? Quem vai cumprir? Quem está envolvido nisso? Sim. Então, dos gêneros literários bíblicos que nós temos, o gênero profético é o mais desafiador. É o mais legal. É o mais legal. Que o pessoal tem umas visões também, né? De rodas que se entrelaçam. Sim, as coisas. Coisa doida. Né? Uma pessoa que é muito ocupada, tipo, ela tem uma vida corrida, quanto tempo por dia ela precisaria encaixar um grego na vida dela para ela conseguir aprender alguma coisa desse grego bíblico? Quanto tempo de estudo por dia? Eu sei que as pessoas todas são muito ocupadas. Então, eu acho que tem que fazer uma pergunta anterior. Eu preciso do grego? Sim. Talvez a pessoa não precise. Se a pessoa acha que precisa, eu falo para os meus alunos seminários, se você estuda 15 minutos por dia, todo dia, é que nem exercício físico. Sim. Você faz um pouquinho por dia, você vai ver o ganho que você vai ter ao longo de um ano. Né? Dia após dia, você vai lá estar perdendo 10, 15, 20, 100 gramas. Mas junta tudo isso ao longo de um ano inteiro. Você sim. vai ver que fez efeito. E o aprendizado das línguas originais não é diferente do aprendizado de qualquer língua estrangeira que nós temos hoje. Sim. Tempo, dedicação, memorização, prática. Não tem segredo. Né? Até o dia que implantem em nosso cérebro um chip que nos faça ter uma habilidade, né, de inteligência artificial personalizada para cada um, a gente vai ter que lidar com o bom e velho jeito analógico de aprendizado. Lógico, nós temos recursos, Sim. nós temos pedagogias, mas o grande desafio talvez seja esse. As pessoas não têm tempo para aprender algo que demanda tempo para aprender. Sim. Então a pessoa tem que fazer aquela pergunta: eu preciso disso? Eu vou ter tempo para isso? Aonde eu vou usar? Então, acho que isso ajuda você a estabelecer as prioridades. Talvez a prioridade É o caminho que você vai tomar. talvez a prioridade não seja essa, e nem por isso você vai ser um mau crente ou um bom crente, né? Posso fazer uma pergunta bônus dentro desse nosso bate-papo aqui? Bora. Imagino que você já deve ter lido muitos livros na sua vida. Quando você pensa em todos esses livros que você leu, quais são os 2 principais livros que você fala assim, tirando a Bíblia, claro, esses livros que eu precisaria ter com eles por toda a minha vida, estar com eles por toda a minha vida? Sempre me perguntam isso. E a minha resposta sempre é a mais frustrante de todas. Eu não sei fazer essa classificação. Eu não sei. Eu não tenho a capacidade de organização de ideias para chegar e falar, dentre
das leituras que eu fiz, as melhores foram essa e essa. Eu costumo comparar com comer. Quais foram os 2 melhores pratos de comida que você comeu na vida? Eu não lembro. Eu lembro pontualmente das experiências boas. Nossa, aquele dia, aquele prato de lasanha, eu gosto de lasanha. Adorei comer aquele prato de lasanha. Eu ia perguntar já, porque Né? você gosta. Mas até você chegar à conclusão de que aquele prato de lasanha foi a melhor, depende muito do seu humor. Às vezes você acha um livro no momento da sua vida ótimo, daqui a 15 anos você vai olhar para trás e vai falar, nossa, esse livro é uma porcaria. Né? Por que eu li isso? Né? Por que eu li isso? Mas naquela época fez todo sentido. Talvez lá na frente não faça. Ou porque você está melhor ou porque você está pior. Mas eu acho que tem livros para momentos específicos da vida. E eu não sei se no leito da morte eu vou ter capacidade também de fazer uma análise total de tudo que eu li e falar esses são os melhores. Eu não tenho a capacidade de fazer isso. Então, eu geralmente deixo as pessoas meio frustradas, né? Meio curiosas. Que livro será que ele gosta de ler? Eu sei o que eu gosto de ler, mas eu não sei dizer qual foi o melhor livro. Eu não tenho essa capacidade. Se a gente reduzir isso para os últimos 6 meses seu de leitura, o que você leu assim ultimamente, Cara, que te impactou, que você falou, uau, que livro legal. Cara, eu tenho lido bastante sobre a teologia do culto. Então, um livro sensacional que eu estou lendo é a Adoração Cristocêntrica, do Bryan Chapell. Um livro sensacional que fala sobre o culto a Deus, como que a gente tem que entender o culto a Deus, como o culto a Deus é cristocêntrico e como todo culto prega o evangelho e propaga o evangelho. Então é um livro muito legal. Eu estou numa vibe, né, esses dias, de querer ler a história dos romanos. Legal. Né? Os imperadores romanos, né? Toda aquela confusão, aquela balbúrdia que era. A gente acha que os nossos tempos são ruins, é porque vocês não viram como que era o tempo dos romanos e como que era a corte dos imperadores. Mas, por exemplo, um autor que eu estou gostando muito de ler é o Tom Holland. Não o Homem-Aranha, o historiador. Né? O Tom Holland, ele tem uma série de livros que fala sobre Roma, né? O Rubicão, Domínio, tem vários livros. O Domínio é especificamente sobre a ascensão do cristianismo, mas fala sobre os imperadores. A Mary Bird, né? Também, que é todos eles da Inglaterra, né? Que fala muito sobre a questão da história romana, do desenvolvimento da civilização a partir daquele tempo. E é uma literatura que eu estou gostando muito. Eu gosto muito de ler livro de história. Então eu gosto de ler livro de história do Brasil. Né? Quando sai algo bom, é o que eu gosto de ler. Às vezes as pessoas acham que o teólogo só lê teologia. Né? Às vezes o teólogo tem que ler Gibi da Mônica para ele achar que não é o último pacote, a bolacha do pacote. Né? Para ele achar que não é lá essas coisas. Tem que ler coisa, tem que ler tudo. Um exercício que eu tinha muito tempo atrás, que ficou perdido na minha vida, que eu estou retomando e que eu estou achando muito benéfico, é ler jornal. Ler jornal, você está encontrando ainda? Ler jornal físico. Tá todo dia o jornal vem até mim. Então, que aquela rotina. É um ritual. Você abre o jornal, você vê a primeira página, aí você abre a primeira folha, assim, tem todo o editorial. Você lê o editorial para saber o que os editores estão analisando, como que estão analisando os acontecimentos do mundo. Você vai passando, tem o caderno da política brasileira, aquela festa, né? Aquele negócio, nossa, né? Aquela loucura, Babel, né? Aquela Roma. Aí depois você vai para a parte internacional, tem coisa pior, porque tem coisa dos americanos, né? Tem coisa pior. Aí você vai vendo, e tanta coisa acontecendo no mundo, e você acha que aquilo que acontece ao seu redor é a única coisa que importa. Mas tendo contato com as notícias do mundo, e aquele negócio, cara... Sabe por que eu tô lendo o jornal? Porque o jornal vem sempre no dia depois. Então não é a notícia quente do momento que às vezes vem de um jeito enviesado e já revestido de toda a caracterização dos algoritmos e com muito risco de conter informação errada. Sim. Então não tem nada melhor do que informação que demorou um dia para ser escrito, analisado. E mesmo assim tem erro, hein? Sim, claro.
Mas aquela informação que não está quente, que está meio morna, Que foi pensada que foi mais. pensada, A analisada. pessoa consigo olhar e falar, será que é bem assim mesmo, né? É, porque hoje a gente tem um nível de desconfiança Sim. em todos os âmbitos, principalmente nas mídias convencionais. Mas eu acho que as mídias convencionais cumprem o seu papel exatamente de trazer as informações, e o jornal faz isso, traz sempre depois. Então, às vezes, algo aconteceu, fechou a narrativa. Aí o jornal traz, você entende o que está acontecendo. O jornal tem análise. O jornal te leva a orar. Né? Você vê as tragédias que a gente Com tem. certeza. Você leva a orar. É desesperador, né? Quando Teve você- avião caindo perto da minha casa lá em São Paulo. Você leva a orar. Você vê por que isso aconteceu. Por que tá. Você já percebeu que quanto de avião está caindo? Muitos. Nunca vi cair tantos. Eu não sou das teorias da conspiração, Também mas não. eu fico imaginando Jesus Cristo. E eu pego o avião, hein? Você acabou de voar, eu falei, uau. Eu pego o avião. Será? Ai, meu Deus do Né? céu, eu quero ver meus filhos crescer. Aí você fala, que fase, né? A aviação tá numa boa fase, né? Mas vai passar, vai passar. Aí você fica preocupado, você lê, quando mais acontece perto da sua casa, né? E caiu perto da minha casa, lá perto do Campo de Marte. E você fica mais ligado e você... É um bom exercício de humildade, porque você chega na conclusão que você não é a pessoa mais importante do mundo, não é a única pessoa do mundo e que Deus tem muita coisa para se preocupar também, Sim. além de você mesmo. Justamente. Né? E hoje você dá aulas de EBD na igreja ou não? Sim. Eu diria que o meu principal lugar de ensino é a igreja. Né? Lá na nossa igreja, que é a Igreja Presbiteriana Metropolitana, nós temos uma escola bíblica forte, que nós chamamos de Escola Metropolitana, para utilizar o nome da Sim. própria igreja. E hoje nós estamos fazendo uma série de estudos, uma imersão em Romanos. Então, o primeiro semestre inteiro é um capítulo por domingo. Um capítulo por domingo. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Que legal. Trouxemos muitos assuntos, né? E a gente não subestima o nível dos nossos membros, não. A gente leva a coisa densa, numa linguagem fácil, mas leva as pessoas a pensar. Então, se você estiver aqui pela cidade de Campinas e quiser conhecer a nossa igreja e principalmente a nossa escola dominical, vem aí na nossa Legal. igreja, né? O arroba da nossa igreja é Metropolitana IPB, tem lá o endereço. Se você chegar lá 9 horas da manhã e todo domingo, eu vou estar lá, a gente toma um café junto, né? Você escuta eu falar meia hora, você pode dormir no meio, não tem problema nenhum. É melhor dormir na igreja do que em casa. Mas Então, cedo, dormir, assim, você acorda cedo é mais depois. difícil a pessoa Hã? dormir assim, né? 9 horas, a pessoa já tá meio desperta. olha, ainda. não subestime a capacidade das pessoas. Não subestime. Eu vou falar da minha sogra aqui, né? A sua sogra? É. Minha sogra sempre fala pra minha esposa. Semana passada teve célula em casa, Aham. eu não tava viajando com o Diogo. Eu falei, e aí, mãe? E aí, amor, sua mãe foi? Ele falou, foi. Sua mãe entrou em transe? Porque na célula, ela sente sono já, né? Sogra, né? Idosa já. Ela fica assim na célula. Então deve ser mais ou menos assim, né, VD? E o pastor tem um jeito muito simples de lidar com essas coisas. O irmão tá orando. Deixa o irmão orar. Deixa o irmão Isso. orar. Uma oração profunda. Exato. Uma oração de encontro pessoal Tá com conectado Deus. com Deus. Provavelmente tá vendo um anjo. Deixa lá, Deixa deixa ele. lá, deixa ele. Na minha opinião, a pior coisa é dormir na igreja. Já cochilei na igreja já, claro, cansada, né? Que quando você acorda, você acha que você não sabe quanto tempo você dormiu. A desconfiança sua é que toda a igreja tá vendo você dormir. Assim, vira eu dormir. A minha pior experiência é dormir. Eu tenho um problema de assistir filme com minha esposa, porque eu durmo no filme, qualquer filme. Aí lá quando a gente namorava, tinha aquela série lá, enfadonha, que era dos vampiros lá, do Crepúsculo. Ah, tá. Crepúsculo. Gente, só a música faz você dormir. Nossa. Então eu consegui uma façanha, ó, que eu não consegui repetir nos anos posteriores, que é dormir no trailer e acordar nos créditos. Gostoso, hein? Mas foi tão bom aquela música depressiva que faz você Romance de dormir, vampiro é difícil, né? Então, Pra sua esposa, bem, você fez companhia e tá tudo certo. você acha que a minha esposa gostou? Claro que não. Ah. Me odeia. Malemar começa a série assim, mas já vai dormir? Falei,
amor, tô aqui fazendo companhia, tá bom. E é confortável a poltrona de cinema, né? Pastor, vamos indicar para as pessoas o livro aqui. A gente sempre gosta de dar um descontinho. Tá liberado? Você Claro, libera? Olha aí, claro. o pastor tá liberando, irmãos. Olha aqui, ó, os 2 livros que a gente conversou aqui hoje. E Deus falou na língua dos homens e o grego diário aqui. Irmãos, que cara gente boa. Antes de, claro, de a gente gravar, a gente senta aqui antes de começar e a gente bate papo e, cara, que pessoa, gente boníssima. Eu pensava assim, quando eu vi ele na internet, falava, pô, eu queria conversar com esse garoto. Você acha, pastor, aqui, olha, nem tem cara, mas já tem 70, brincadeira. Eu tava falando do livro. Irmãos, olha, como a gente sempre gosta de dar um incentivo pra você aí, pra levar o livro pra casa, 10% de desconto nos próximos 30 dias. Tá aí, ó. Tá pegando aí, Gabriel? 10% de desconto, o Gabriel vai colocar o QR O Code nome na do tela cupom aí. é grego. Gregos. Olha, ó. Usa o cupom grego aí que nos próximos 30 dias você tem 10% de desconto aí. E também abençoa os irmãos que você quer que aprendam um pouco mais. Tá aqui, ó. Manda livro para eles. Beleza, amigos? Deus falou a língua dos homens. Esse livro ele trata, só para o pessoal entender o grego, claro, está muito mais fácil as pessoas entenderem, mas o Deus falou a língua dos homens. Ele vai tratar especificamente sobre qual assunto? Sobre a Bíblia. Então, é um grande livro. É um livro que explica sobre a grandeza da Bíblia. Ou um livro que explica sobre a história da Bíblia. Então, as pessoas querem saber como que foi escrito, em que língua foi escrito, em que circunstância foi escrito, que história conta, como que são as partes da Bíblia. Então, é um excelente presente, por exemplo, para quem acabou de ter um encontro com Jesus, Legal. acabou de vir na igreja. Ó, a Bíblia é isso daqui. Né? Para você ter uma ideia, esse livro é o compilado de uma matéria que eu dou no seminário, que é Introdução à Bíblia. Legal. Então, tudo que é... Por que a gente tem capítulos e versículos? Quem que inventou esse negócio? Tá tudo escrito aí, né? Como que são as divisões da Bíblia, qual que é o tema central da Bíblia, por que a gente tem que crer na Bíblia, como que nós precisamos ler, tem um capítulo muito prático no final que te ajuda a ler a Bíblia e se beneficiar muito dela, em todos os aspectos. A Bíblia é uma obra literária de riqueza incomparável e para nós que cremos é a palavra de Deus. Sim. Então você vai crescer em conhecimento, em sabedoria, no temor do Senhor e ser aquele crente substância, né? Aquele crente de qualidade que conhece a palavra de Deus, obedece e serve o próximo. Amém. Uma pergunta para a gente encerrar, já que você tocou nesse assunto. Você acha benéfico a Bíblia ser dividida em capítulos ou em versículos, ou seria melhor se o texto realmente fosse corrido para nós? Se o texto fosse corrido, seria um inferno para o pastor. Imagina ele pedir para achar um texto. Abra aí, irmãos. E duro que a página não ia bater. Naquele salmo que começa dizendo: Senhor é meu pastor. Aí você teria que dar uns. Aí você teria que ser. Teria que pedir para Alexa procurar, porque Sim. o carinha não vai saber procurar texto tudo junto, sem nenhuma separação. Foi uma das melhores coisas que aconteceu. Se foi perfeito? Não, não é perfeito. Tem capítulos que quebram a sequência do texto. sim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Que bom que agora nós temos endereço fixo. Rua tal, bloco tal, capítulo tal, versículo tal. Facilita demais a nossa vida. Então, ponto para os nossos irmãos que inventaram fizeram isso. Pontinho positivo para eles. Paulo, quero te agradecer. Nós estamos aqui 1h30, Gabriel? Quase 1h30 batendo esse papo e, puxa vida, eu quero que você volte aqui mais vezes, quero que você escreva mais livros, porque eu tenho certeza que você pode abençoar muitas pessoas através da sua escrita. Thomas Nelson, obrigado pela ponte. Lança mais livros do Paulo On aí, tá bom? Olha aí. Estamos trabalhando nisso. Aí, já Aí, tá já Já trabalhando. está na pressão aqui. Sai esse ano ainda?
Então, bom, beleza. Já que vocês estão trabalhando aí, então tá tudo bem. Então, Posso dar só Pode? uma última Claro. indicação? Como a gente falou muito em leitura da Bíblia, eu tenho um podcast de devocional. Legal. né? Legal. Assim, não tem nada a ver com café, nada disso. Não, Até porque café tá caro. Café tá caro e tal. melhor Mas fazer com chá. é um podcast de leituras da Bíblia. Eu leio um capítulo e faço uma pequena reflexão todo dia. Então o podcast se chama Um Capítulo por Dia. Que legal. Um CPD, um capítulo por dia. Eu sou o produtor, é distribuído pela nossa Agência Presbiteriana de Evangelização e de Comunicação, a APECOM, da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Assim, tem um alcance muito grande. E se você tem dificuldade para ler a Bíblia, eu leio para você. Né? Se você tem dificuldade para pensar no texto bíblico, eu ajudo você a refletir. Mas tudo isso naquela jornada de te apontar caminhos que te conduzem a uma vida devocional. Então são episódios curtinhos, né, de 15 minutos, né? O Gabriel pode subir aí depois uma arte, colocar o link legal, aí, coloca né? aí, viu, Gabriel? A gente conhece o mundo aí do Sim. YouTube, sabe como que funciona. Já deve estar aparecendo aí. Já tá aqui, ó, tá aparecendo Isso aqui, aqui, ó. Então, acesse aí, né? É um Legal. conteúdo, é o conteúdo que me dá mais prazer de fazer, Top. né? Falar da Bíblia todo dia um capítulo, leia junto, ouça, divulgue, assine, se inscreva no canal do podcast 1CPD e vamos ler a Bíblia junto, porque é assim que a gente cresce. E hoje ele está disponível no YouTube. Não, em todo quanto é lugar. Né? No Spotify. Se alguém quiser ouvir no Spotify também. O meu rosto não vale tanto assim. Então, se você quiser me ver falar, você vai no meu canal no YouTube e eu tenho vídeos lá. Mas se você quiser no Spotify, no Deezer, no Apple, tem todo quanto é lugar. Então, no seu tocador de preferência, ó que chique, no seu tocador de preferência tá lá o podcast 1CPD. E pode te ver também, porque agora os coreanos estão em alta por causa dos doramas, né? Isso é tão injusto. Sabe por que é injusto? Porque quando eu precisei disso, não aconteceu. Na minha juventude, Verdade. quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu falava Coreia, que é isso? Onde né? é? Né? Assim, falava Coreia existe? Né? Coreia fica em que continente? Não é tudo japonês. Não é tudo japonês, né? Vocês não vendem pastel? É um negócio assim. Mas hoje, cara, é chique. Passou. Já tem um... Como é que chama mesmo? Um dorama cristão. Já tem, inclusive, gravou um podcast com a gente. Legal. Autora da Mundo Cristão, né? Vai que vira série aqui no Brasil? Quem sabe, Paulo? Pode chamar você. Pra ser o quê? O tiozinho? Juliano Som também. Aí. Pode ter também, ó, toda a galera aí. O Juliano é muito mais bonito que eu. Paulo, obrigado. Paulo. Você é um cara muito legal, muito simpático, um homem de Deus. Foi muito bom conversar com você. Valeu muito a pena. Poxa vida, obrigado mesmo por disponibilizar o seu tempo, vir de São Paulo para cá. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe toda a plenitude aqui. Amém. E que vocês ajudem muito os nossos irmãos a crescer no conhecimento do Senhor. É isso que a gente quer. Sim. E vocês são parceiros nisso. Muito obrigado. Amém. Meus amigos, que bate-papo bom. Então, assim como o Diogo começa o podcast pedindo, eu termino pedindo também. Você possa compartilhar com mais de pessoas aí, que você possa curtir. Comenta aí também o que você achou aqui deste episódio. Porque quanto mais tiver comentários, curtidas e compartilhamentos, o YouTube vai entender que esse episódio aqui é bom e vai entregar geral aí pra galera. Beleza, meus amigos? Beijo no seu coração, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.